Fala, jovens! Bem-vindo ao PRCast. Eu me chamo Bruno Bezerril. Igor Lima. E hoje, gente, a gente tá convidado aqui super especial. Uma contratação internacional. Temos aqui um tricolor vindo diretamente de São Paulo, o grande Robson Araújo. É muito prazer em estar aqui nesse podcast com duas pessoas que eu tenho enorme admiração. Vocês me receberam aqui na cidade de braços abertos e vai ser incrível esse bate-papo aqui com vocês. Vamos falar muito sobre intencionalidade, sobre CS, contar um pouquinho como comecei ali na Smart Solve também, que eu tenho certeza que quem estiver assistindo esse podcast vai se interessar por essa história. Top. Maravilha. Quem tiver seu Instagram, ó, já segue o cara, o contador dos publicitários. Esse cara é fantástico, gente. Eu tive a oportunidade de fazer um diagnóstico com ele. E assim, antes de começar, antes de você chegar, eu tava falando aqui, foi um dos diagnósticos mais difíceis que eu fiz. Por quê? Eu comecei o diagnóstico fazendo de um jeito que Igor fazia, e eu me enrolei todinho. Aí eu disse, deixa eu fazer do meu jeito. Fiz dois que foram assim, pra não fazer mais. E aí eu disse, não, eu vou primeiro perguntar a história do cliente, né? E quando o Robson começou a falar da história dele e da Smart Solve, eu disse, caramba, doido, como é que eu vou agregar e como é que eu vou ajudar um cara desse? Para vocês terem ideia do nível de entrega que o cara faz, assim. Mas foi um bate-papo muito legal, eu aprendi bastante, espero também ter contribuído ali, né? Com certeza foi uma troca, assim, mútua, Bruno, porque eu aprendo com vocês diariamente, inclusive para aplicar nos nossos processos na Smart Solve muitos insights que eu tenho de vocês. Legal. Eu vou anotar isso aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que terminou o diagnóstico, o cara já lançou uma pílula ali. Mas conta um pouquinho de você, tá? O pessoal quer te conhecer, como você começou no universo contábil. Fala um pouquinho de você, Robson. Bom, cara, eu comecei no mundo da contabilidade aos 15 anos, né? Eu tinha acabado de perder um emprego de office boy, cheguei em casa completamente arrasado, tinha sido demitido. Aí meu irmão mais velho estava em casa por coincidência nesse dia, ele falou assim, mas por que você tá tão triste, né? Pelo motivo de você trabalhar, se você quiser trabalhar, você vai lá no meu escritório de contabilidade e começa a trabalhar. Falei, pô, quero. Ele falou, só que eu não vou te pagar salário. Eu falei, não, tudo bem, quero, aceito mesmo assim. Aí comecei a ir depois do colégio para o escritório de contabilidade, até que fiquei de uma forma definitiva. E esse foi o meu caminho inicial aí, até os 18 anos, quando eu iniciei na faculdade de contabilidade e tomei novos rumos, né? Curiosidade, esse escritório de contabilidade que eu comecei a trabalhar do meu irmão foi o escritório que eu adquiri ele em 2022, né? Trazendo toda a carteira para dentro da Smart Solve e a gente fazendo essa união de forças. Hoje ele faz parte de uma equipe comercial, trazendo novos clientes e a gente nessa nova fase fazendo toda a gestão operacional e de sucesso do cliente aí como um todo. Bacana. Legal. Então, desde os 14 anos que o cara começou no universo contábil, tá? Quer revelar a idade hoje pra gente fazer? Não, hoje eu tô com quarentinhas, já são 25 anos de profissão. Acho que tem um tem uma pouquinho de bagagem. história para contar aí na área contábil, né? E isso fica, gente, para você já, primeiro ensinamento, tá? O primeiro aprendizado urgente. Às vezes a gente quer o resultado da noite para o dia, tá? E ali tem um livro fantástico que fala das 10.000 horas, né? E isso é base, tá? Você pode ser ruim no que você for, mas se você se dedicar pelo menos 10.000 horas ali, você vai conseguir ter o resultado, né? Então, 25 anos não foi da noite para o dia. E imagino que você deve ter tido muita dificuldade, né? Acho que a gente, ao longo da nossa carreira, a gente erra muito mais do que acerta. E demora para você encontrar o que você sente prazer de fazer com o que te traz resultados financeiros e também emocionais, principalmente, né? Então você consegue entregar mais, inclusive, quando você encontra esse equilíbrio. Passei por várias áreas, né? Então comecei no escritório de contabilidade ali nessa fase inicial. Fiquei quase 4 anos ali na BDO, dentro de um time de auditoria. E aí eu encontrei um mercado de agência de publicidade, onde eu trabalhei na posição de gerente contábil durante 6 anos na UMAP BBDO, uma das maiores agências de publicidade do mundo, onde eu construí o meu network,
que mais tarde viria a me beneficiar na fundação da Smart Solve, e depois de descobrir que o nicho era o ponto certo, o ponto de equilíbrio certo aí para o negócio contábil. Legal. Essa parte você falou que errou muito, né? Até esses 25 anos, errou bastante. E o importante nessa questão de errar é você não desistir, né? Porque muita gente, quando erra, já desiste, já troca de profissão. Sim. Ah, contabilidade não é para mim, contabilidade é muito chato, né? Então, o errar faz parte, mas o mais importante é você persistir ali, né? E não desistir, né? Eu sempre faço a brincadeira, né? Que, pô, o Jordan errou mais cestas do que acertou. Pô, eu me sinto normal em conseguir assumir que eu tenho muitos mais erros do que acertos ao longo da minha Sim. carreira. Mas o que importa, o que vai se destacar no final do dia, vão ser as conquistas que você tem, né? A luta que você trilhou para poder chegar até aqui. Exato, Perfeito. fantástico. E assim, o encantamento pela agência de publicidade, como é que o contador foi parar no universo ali dos publicitários? Pô, a história de eu parar numa agência de publicidade foi até um ponto ruim para mim, porque eu era apaixonado por trabalhar na auditoria. Cada semana na auditoria você tem um projeto diferente, onde você mergulha em um universo daquela empresa, estudando desde o processo industrial da empresa, os processos em si, até finalizar o trabalho da auditoria. E você tem começo, meio e fim. E acaba de fato, e depois você começa um novo trabalho e não fica com aquele vestígio de coisas a fazer como é no mundo contábil, né? Sempre É. tem alguma coisinha que você precisa entregar ou finalizar. Na auditoria não é assim. Você de fato finaliza. Eu era apaixonado por isso. A UMAP e BBDO era um dos clientes da auditoria. Fui fazer um trabalho na UMAP que era para dar um treinamento sobre Perder-Comp na época. Uhum. Eu dei o treinamento e no final do treinamento eu cheguei no diretor financeiro e falei para ele, ó, o treinamento foi dado, eu precisava entender qual o intuito que você queria do treinamento, porque apesar do treinamento, a sua equipe hoje interna não está preparada para desenvolver alguns trabalhos, a gente precisaria focar um pouco mais. Aí ele falou, não, o que eu preciso é fazer um levantamento de crédito. Liguei para o diretor da auditoria e falei assim, cara, acho que tem uma oportunidade de vender trabalho aqui, posso vender? Pode. A gente vendeu um trabalho lá, eu consegui levantar 5 milhões de crédito naquela época que valia muito mais. Sim. A auditoria ganhou 10% do valor. E, pô, os caras ficaram, todo mundo ficou feliz e eu recebi uma proposta de trabalho para assumir a contabilidade lá na UMAP. Me pesou bastante porque nessa época meu pai estava fazendo tratamento de câncer e eu estava viajando muito pela auditoria, eu estava ficando muito pouco em casa. Então, apesar da proposta financeira ser mais do que o dobro que eu ganhava na auditoria, o grande motivo foi para ficar mais próximo do meu pai, principalmente nessa fase que ele já estava meio ruim, assim, na fase de tratamento dele, né? Entendi. E a habilidade da comunicação sempre presente, né? Isso. Os contadores, naturalmente, que, assim, pelo menos os mais antigos, né, que se formavam ali como técnico, a maioria não gostava ali da parte de comunicação. Então, eu ia para contabilidade porque eu tô dando aula na faculdade, é engraçado, os alunos dizem, não, porque fez contábeis. Não, que eu gosto de matemática, mas não quero ser professor. Eu gosto de engenharia, mas eu não quero passar na faculdade, enfim. Aí cai na contabilidade achando que só vai ficar ali nos números, né? E a contabilidade é uma ciência humana. Sim. E eu fiz esse comentário e os alunos assim, é uma ciência humana? Vocês não sabiam, estão no curso humano. Porque é essa habilidade que o contador tem que ter e a sensibilidade também, Sim. né? De apontar e coragem, né? Porque de auditoria para publicidade é um universo bem distante, né? Bem distante. E até mesmo a gente vê o universo da auditoria como também o bom, né, da contabilidade. Você pode trabalhar com um monte de coisas, né? Verdade. Desde que você se dedique, né? E assim, não foi também da noite pro dia que você teve esse conhecimento e essa bagagem. Sim. Foi muito tempo, né? Ó, um grande aprendizado que eu tive na UMAP em relação ao sucesso do cliente foi que em agência de publicidade você tem um departamento chamado atendimento. Isso a gente está falando de lá atrás, quando a gente nem falava em criação de sucesso do cliente. Eles sempre tiveram isso. Só não era o nome e sucesso do Só não cliente, era o né? nome do sucesso do cliente. Quem faz toda a negociação com o cliente,
sobre os jobs, sobre entrega, sobre campanhas, é sempre a equipe de atendimento. Então, ela faz o meio de campo com o operacional, com o time de criação e o cliente. Pô, o time de atendimento era o principal time da agência. Por mais que a gente tivesse ali pessoas de criação que ganharam prêmios aí em Cannes, que são fantásticos, super renomeados no mercado, mas o principal coração da agência era o atendimento. E mais tarde eu fui entender isso, trazendo esse conceito para dentro do escritório de contabilidade também. Legal. Então, e a Smartphone surgiu quando nesse cenário? Eu já tinha saído da UMAP, fiquei como diretor financeiro da Leia, Grupo Leia, né, de Game of Thrones, mercado educacional também, mas o mercado editorial em si estava em baixa. Os grandes players entrando em RJ, a Amazon devastando o mercado, né? Ela ganhou muito esse mercado, então os outros players foram obrigados a desistir. E eu vi uma oportunidade de pegar um projeto que eu tinha de gaveta, né, com um sonho ainda, formando a SmartSolve, né, começando do zero ali. Então eu queria uma contabilidade que tivesse um viés mais de consultoria, mais consultiva, que é o termo que a gente usa mais hoje, com toda a metodologia e processos do que eu tinha vivido na auditoria, na BDO. Então, a ideia inicial, inclusive, era fazer pouquíssimos trabalhos de contabilidade e buscar mais trabalhos de consultoria e auditoria. E foi assim quase que o primeiro ano inteiro. E aí o jogo foi virando, porque é muito difícil conseguir trabalho de consultoria e auditoria, principalmente para uma empresa que está começando. Então, o que sobra de trabalho de auditoria é mais auditoria de condomínio, porque as Big Four não quer fazer, e um ou outro trabalho. Então, a gente tinha poucos trabalhos. Óbvio que esses trabalhos têm um ticket médio mais elevado, mas ficava muito espaçado, então para o crescimento era bem difícil. E nesse meio caminho aí, a gente foi conquistando clientes de contabilidade. Legal. Então, a parte consultiva ali meio que começou principal foco no consultivo, mas a Isso. contabilidade acabou engolindo tudo. Engoliu, Tomou conta. E lá Engoliu. você tinha a visão de querer já ser dos publicitários, ser nichado ou não? Queria ter Nada, cliente. não, eu queria ter cliente. Era CNPJ, bota pra dentro e vamos embora, né? Mas é importante porque o Robson veio de um outro mercado, né? Sem ser só contabilidade, né? Trabalhou em escritório, mas eu vejo muito contador que ele nasce totalmente operacional e nasce ali fazendo só operação, né? E o Robson teve experiência em outro nicho de mercado, né? Em outras empresas, sabe como é que funciona. Quando formei a SmartSolve, eu já não trabalhava no operacional há um bom tempo. E às vezes a gente tem esse receio, né? Inclusive, eu escuto muitas pessoas falar, pô, eu quero empreender em alguma coisa, mas eu tenho receio porque eu não entendo sobre aquele segmento. Pô, se você não entende e você tem vontade de empreender sobre aquilo, estuda sobre o segmento, você não precisa necessariamente saber operacionalizar. Você precisa saber ser um bom empreendedor, né? Porque um bom empreendedor, ele empreende em segmentos completamente distintos e ele consegue sair bem Sim. em todos eles, né? Se a gente vê os grandes empresários aí, eles têm o cofrinho espalhado em várias caixinhas, né? E não em uma única exclusiva. Então, acho que estar fora da operação ajudou a conseguir ter uma direção melhor de que caminho escolher para a SmartSolve. Mas mesmo assim, a gente apanhou bastante ali no início. O apanhar é natural, né? Mas uma coisa que eu acredito ser bem positivo para isso também ter acontecido é a mesa, né? Tô com dois caras aqui, ó, que sentam em mesas diferenciadas, né? Vocês se conheceram no G4, A não gente foi? se conheceu no G4 lá, quem conectou a gente foi o Robinho, né? Professor Robinho. E coincidentemente, né, eu estava lá fazendo um podcast lá no escritório do Robinho e ele me deu uma carona para me levar pro hotel. Mas aí no meio do caminho ele não quer ir na G4 lá, né, para você conhecer? Aí eu não tô fazendo nada mesmo, vou. O carona promissora, hein? É. E aí, Igor tava semana passada em São Paulo, no evento do G4, e assim,
a questão também de sentar em mesas diferentes, né? Não necessariamente você só pagar um curso ou ter acesso a uma mentoria, mas também trabalhar com oportunidades diferentes para ampliar a visão. Como o Igor bem colocou, na maioria dos casos, você se forma no curso contábeis, aí consegue um estágio ali na área, e aí trabalha 20 anos dentro do mercado contábil e não olha o que tem de diferente no É. mundo. Isso. Aquela frase, né? A ambiência muda a frequência. E, pô, Fato. e essa frase é um fato, né? Quanto Isso. mais próximo de pessoas que têm sucesso você estiver, você vai estar mais próximo do seu sucesso também. Eu Sim. acredito muito nisso. Você precisa se nivelar por quem está acima, para você conseguir atingir esse nível também. Perfeito. Você, quando começou, você espelhou, modulou, viu algum negócio contábil que você se espelhava? Acho que eu sempre me espelhei em pessoas e não em negócios, Legal. né? Então, desde o início ali, a minha primeira inspiração foi o meu irmão mais velho. Então, eu comecei a trabalhar com ele. Então, ele me ensinou muita coisa ali do que eu aprendi sobre operação contábil. Hum. Depois eu tive todos os meus chefes da onde eu passei. Então, o escritório de contabilidade, assim que eu saí do escritório do meu irmão, o seu Antônio, assim, que me deu várias oportunidades. Eu virei coordenador do escritório em 6 meses que eu estava no escritório. Então, eu saí de uma posição de assistente para coordenador do escritório em 6 meses. Então, foi algo bem rápido e por oportunidades que ele me concedeu. Na auditoria eu tive muitas pessoas que hoje são meus colegas de troca de informações, de network, e são pessoas que até hoje me inspiram, né? E ao longo de cada trajetória. Então, conforme você vai se conectando com pessoas, essas pessoas viram inspiração em alguma coisa. Pô, como eu falei aqui no começo, vocês dois me inspiram bastante na questão de sucesso do cliente, em como vocês lidam com isso. De novo, né? Pode parecer demagogia isso, mas eu fiquei uma semana aqui em Natal e durante toda essa semana, e eu mesmo estando aqui a passeio, vocês tiveram uma preocupação de saber se eu estava bem, se eu tinha conhecido lugares que vocês indicaram. Não tinha nenhuma necessidade de vocês fazerem isso. Pô, o Igor teve a preocupação de ir jantar comigo ali no primeiro dia. Cara, recepção que a gente não vê todo dia. Pode parecer uma coisinha simples, mas é isso que vai ficar marcado, né? Sim. É. A gente tem essa cultura aqui. O nordestino ele tem é essa diferenciado, receptividade, né? diferenciado. A gente tem no DNA isso, né? O pessoal que vinha visitar os trabalhos que a gente fazia e gostava bastante justamente disso, né? E assim, é uma política minha também, tá? Que eu gosto de fazer pelos outros aquilo que eu queria que fizesse comigo também. E assim, como eu e Igor, a gente trabalhou viajando, então a gente sabe o quanto é Importante, difícil, né? às vezes. Assim, você chega num lugar que você é forasteiro, né? Até, pô, o que é que tem de legal aqui e tal? E alguém chegar e ter esse cuidado e esse zelo. Igor, no momento que soube, quando eu terminei o diagnóstico lá, ó, o Robson tá vindo pra cá. Ele disse, cara, diga aí que eu vou pegar ele no aeroporto e tal. Ele disse, não, mas acho que ele vai alugar o carro e tal. Mas assim, é a nossa preocupação, porque assim, você é um cliente da gente também, tá? E a gente quer cuidar para que você tenha a melhor experiência, enfim. E não é só um negócio, tá? É isso, é isso. N- Nas minhas palestras, inclusive, eu uso uma frase que eu gosto que fique marcada, né? Que é primeiro crie relacionamentos para depois criar negócio. E é o que eu senti aqui. Eu senti que teve uma preocupação com o relacionamento, com o bem-estar, do que com o negócio. Porque o negócio ele está garantido, né? Sim, O negócio já existe uma prestação de serviço que é muito boa. Inclusive, pô, eu indico para todo escritório de contabilidade que precisa de alinhamento de processo, que precisa conhecer melhor as funcionalidades do sistema domínio para que você consiga otimizar o seu tempo, principalmente. Acho que hoje a principal moeda de troca é o tempo, né? E vocês fazem esse trabalho como ninguém, então deixa aí para quem estiver assistindo aí e não conhecer ainda o trabalho da Potencialize, começar a conhecer e já aplicar no seu dia a dia. show. Perfeito. E Smart Solve começou em que ano? A gente começou em 2018, né? Certo. Curiosidade da Smart Solve, né? Eu fazia a mínima ideia qual nome dar pro escritório de contabilidade. Eu só tinha uma certeza, seria na cor amarela.
Sim. Então eu A trabalho dificuldade isso... que eu tenho é nome, cara. Eu tenho muita dificuldade com nome. Você vê que o nome do meu filho é Henrique, né? Eu também sou Henrique. Você já tira por aí, né? Já vai mesmo, né? O nome dos cachorros lá de casa, o nome dos passarinhos. Pra Chegou um não errar. passarinho novo agora, qual é o nome? Eu disse, meu bicho é azul, bota blue. Né? Pra não ter erro, É, né? nome eu sou bem ruim também. E aí, assim, pô, desde o início eu tive a preocupação com a brand, com a intencionalidade, porque a cor amarela remete a ouro, a riqueza, a luz, a energia, boas vibrações, e era essa a minha ideia, né? A gente ter uma empresa que transmitisse tudo isso. Depois a gente começou a pesquisar, pô, e agora? E o nome? A cor você já sabia, né? A cor era uma certeza É interessante, absoluta. quando a gente foi jantar, eu disse, cara, tudo é amarelo, né? Isso marca muito a pessoa, né? A Reloginho pulseira amarelo, pulseira, amarela. camiseta. Eu só não tô com o tênis de amarelo porque eu não trouxe ele na viagem, senão o tênis estava amarelo também. Legal. E aí depois o nome da Smart Solve veio do Excel, né? Então, pô, tinha que ser alguma fórmula do Excel. E a gente ficou testando. Fórmula do Excel é tudo nome feio, né? Ixi. Aí tava difícil. Pra o que vê, ó. Pra o que vê contábil. A gente tentou botar no inglês para ver se melhorava também, o VLOOKUP, SAMIF, mas não deu muito certo. Tem um item dentro do Excel que você precisa habilitar ele para ele aparecer. Ele fica inclusive na barrinha, que é o solver. Falei, cara, solver é interessante, porque na tradução é resolver. Cara, o que a gente precisa ser na vida é resolvedores, né? Independente do ramo de atividade que a gente for, precisamos ser resolvedores. A pessoa de atendimento precisa ser uma pessoa que resolve problemas. A partir do momento que você coloca o cliente no foco de tudo, para que você possa resolver o problema dele, você já está sendo diferente. Então, o nome da Smart Solve veio daí, de solver, de resolver. E aí, pô, resolver de qualquer jeito? Não, vamos resolver com inteligência. Sim. Legal. Legal. O nome é bem interessante, né? A primeira vez que eu vi. O cara trabalhou em agência de publicidade, né, cara? Essa criatividade aí, né? Foi profundo, É. né? Ficou ótimo. E quando entrou o CS na Smart Solve? Já desde o início? Demorou um tempo para você ver essa Como eu disse, necessidade? a gente apanhou bastante, né? Então, de 2018 até 2022, a gente era um escritório de contabilidade generalista. O primeiro ano foi um ano praticamente perdido, porque a gente ficou na tentativa de investir bastante em consultoria e auditoria, o que acabou não dando certo, porque foi engolido pelo carro-chefe escritório de contabilidade. E a gente tinha clientes de tudo quanto é jeito. Comecei a fazer um programa de mentoria com o Rogério Famelli, da ABS. E aí, pô, esse cara realmente mudou minha vida. Quando a gente fala de inspirações, ele é um cara que me inspira todo dia, né? Então eu já falei para ele que qualquer programa que ele abrir, ele tem a certeza que uma inscrição ele vai ter, que é a minha. Legal. Isso eu faço por gratidão, Sim. não de tudo que ele fez pela Smart Solve, mas as portas que ele abre para mim também. E 2022 a gente foi numa das imersões lá na ABS, aprendemos um pouco sobre o sucesso do cliente. Eu levei uma estagiária comigo, era a estagiária que eu tinha contratado para contabilidade, mas eu queria que ela entendesse um pouquinho sobre qual era a dinâmica de outro lugar. Voltei e falei para ela, pô, esquece a contabilidade, a gente vai começar aqui um projeto de fazer a implementação do time de sucesso do cliente. E aí, pô, quando alguém me fala assim, pô, foi difícil começar, você precisou contratar N pessoas para poder fazer. Não, cara, só começa. Né? Tipo, sair do lugar. Né? E os erros, eles Dá o vão primeiro acontecer, passo, né? mas você vai ajustando. Né? O importante é fazer. Você então começou com uma pessoa, você pegou alguém para Uma fazer. pessoa que não tinha nenhum conhecimento, mas também não tinha nenhum vício, porque ela veio de nada, né? Ela estava estagiando e sem nenhuma outra experiência dentro da contabilidade. Então a gente começou a fazer toda a implementação. Isso foi meados de 2022. A gente estava com 80 clientes. Hoje a carteira da Smart Solve são 650 clientes. Tudo se deu pela melhora na nossa comunicação. Comunicação é tudo. Então a gente começou a colocar de fato o cliente como foco central em tudo. Dentro da nossa cultura interna, a gente revolucionou, a gente criou o Yellow Book, que é o nosso book de cultura da Smart Solve. Então, todo o direcionamento do nosso Yellow Book para as pessoas que trabalham na Smart Solve
é direcionada com foco no cliente, né? Até dar um exemplo do cafezinho. Se você tem uma cafeteria e um cliente entra na sua cafeteria, pega um café, se coloca no cantinho, começa a chorar, você está preparado a fazer um atendimento específico para esse cliente, porque certamente ele está precisando de algum apoio. Pensa nisso para que você consiga refletir o que você vai fazer quando seu cliente estiver precisando de alguma coisa que foge dos assuntos operacionais. A gente na SmartSolve criou essas coisas, né? A gente criou o nosso momento UAU, baseado na experiência Disney ali também. Então, hoje a gente tem a preocupação de todo o time de CS, mas todo o time da SmartSolve em criar momentos UAU para o cliente. Então, exemplo, a gente recebeu um e-mail de um cliente que ele citou que precisava de informações sobre licença paternidade, porque naquele dia tinha saído a guarda da filha adotiva dele. Cara, imagina, pra gente que é pai, que espera ali 9 meses para ver o rostinho do nosso filho, já é uma coisa, tipo, surreal. Imagina para quem tá na fila da adoção, que já deve ter passado por vários momentos ruins, nessa expectativa, nessa ansiedade, deve ter criado. Pô, imediatamente nosso time de CS saiu, foi comprar um presentinho, roupinha amarelinha, né, Essa questão disruptiva, né? Porque assim, a gente liga contabilidade a algo chato, algo burocrático, né? E quando você liga a experiência de uma empresa que está ali observando pequenos detalhes, isso faz a total diferença para o cliente. Sim, Ele muda totalmente a visão da contabilidade em si. Pô, tem uma contabilidade que ele enxerga o que está acontecendo comigo, né? Então, isso é uma experiência que, para o cliente, ele considera muito e é uma forma do cliente realmente ser fiel sim, à sua E à sua isso, empresa. Igor, que você está falando, para você que está em casa assistindo, no celular, onde for, tá? Tem que ser genuíno. O tem que que eu ser isso. observo é que pessoas tentam fazer e não dá certo, mas é porque não é genuíno. Vou dar um exemplo. Isso que você fez é o que a gente fazia no pet shop. Eu tinha um pet shop e aí minha esposa era que cuidava disso. Eu sou totalmente ruim para essas coisas. Eu não tenho essa conexão, essa acessibilidade. Então, não precisa você ter. Você tem que ter alguém que Alguém consiga que fazer. Beleza. Eu tinha as ideias, eu acho interessante ter isso. Então, nascia ou a gente descobria que a mãe estava grávida e o cachorro era o único filho ali. A gente mandava uma bandana promovido a irmão mais velho. E juntos já mandava um presentinho simples ali, uma cuequinha, um lacinho. Mas é algo que, tipo, era de coração para dizer, pô, a gente tá feliz por você e tá com a família aumentando. Eu saí do pet shop tem um ano e essa semana mandei uma mensagem para uma cliente que ela tava completando anos. Eu sigo ela no Instagram e disse, ó, felicidade e tal. Ela, obrigado, meu amigo, saudade de vocês. Poxa, eu tô há um ano fora do mercado Sim, e assim aquilo que foi simples de querer ajudar, de estar ali intensivo, né? Eu tinha um colega que ele dizia muito assim: para de olhar só para o teu concorrente e olha o que a Netflix está fazendo, a Sim. Amazon, essas grandes empresas fazem também para você também modular, né? Então, tipo, você botou aqui o Yellow Book, né? E eu imagino que com isso você trouxe, ou posso estar enganado, né? Diminuiu a rotatividade de cliente e de colaboradores. Como é que é o número de rotatividade, né? Eu imagino que para você cuidar hoje de 600 clientes, você tem um número grande aí de colaboradores, né? Hoje, como é hoje, que tá hoje seu a gente time? está com 40 pessoas no time. A gente sempre tem mais pessoas do que o necessário, né? Então a gente consegue ter uma operação bem otimizada, principalmente com a ajuda de vocês ali em criação de processos, na otimização do sistema que a gente utiliza. Mas a gente vê como necessidade todo mundo ter uma folga maior para poder cuidar do cliente. Então, ter o cliente de fato como parte central ali. Hoje, só no time de CS, a gente tem 5 pessoas. Curiosidade: nenhuma pessoa do nosso time de CS fala contabilês, Uhum. né? Uhum. Todo mundo é do time de marketing. Pô, se eu sou o contador dos publicitários, eu quero falar a língua do meu cliente, então eu preciso me aproximar disso, Sim. né? Então eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso estar no ambiente em que meus clientes estão também, então a gente participa de vários eventos.
principalmente, eu preciso ter dentro de casa pessoas que conseguem se conectar de uma forma mais fácil, falando a mesma linguagem, né? Então, isso realmente muda o jogo. E você comentou sobre o caso do Pet Shop, né? Tem um case de sucesso super famoso da Nubank, Sim. que o cliente teve o seu cartão de crédito ali comido pelo cachorro, mastigado, ligou para pedir uma segunda via, e o atendente que podia simplesmente ter só feito o envio da segunda via, ele se conectou, criou um relacionamento. Então, ele foi no pet shop, comprou um brinquedo roxinho e mandou com uma cartinha. Agora ele não vai precisar comer o seu roxinho porque ele tem o dele. São pequenas coisas, né, que a gente faz. E eu brinco também que dentro da metodologia ali da Disney, para cada acerto, é, a cada 37 acertos, se você tiver um erro, acabou, né? Porque o que vale é o erro, o que fica marcado é o erro. Mas quando você tem um momento incrível com o seu cliente, você vai ter a possibilidade de errar, porque a gente está sujeito a isso, né? Sim. Principalmente trabalhando com pessoas, com informações, em algum momento você vai errar. A gente está sujeito a isso. Mas se você tiver essa conexão com o seu cliente, de estar com ele em todos os momentos bons e ruins da vida dele, inclusive, esse erro ele vai ser minimizado. Né? Tem um livro, Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, que o autor ele fala muito essa questão do crédito, né, emocional que você tem ali com as pessoas. Então você vai fazendo ali É, esse crédito com as pessoas e, poxa, eu vou falhar. Mas se minha conta bancária lá com você emocional tiver alta, tá, um pequeno erro não anula não todos os anula, outros. Aí é trabalhar isso para o relacionamento familiar, profissional, enfim, a gente tem que criar isso. Só que o que eu observo nos escritórios de contabilidade é que já começa atravessado. Você já não dá uma boa experiência no início. Durante o trabalho ali, você só me manda mais notícias, né? Ah, o imposto que aumentou, uma multa que surgiu aqui, uma declaração que você esqueceu de me passar uma informação e vai ter que pagar a multa, enfim. Então, eu não cria uma boa experiência. Então, né? a, a conta emocional já tá lá mais do que negativa, né? E assim, um ponto relevante, né? Acho que a grande falha está na gestão de pessoas interna. Porque se você não consegue cuidar bem do seu time interno, como é que seu time vai Vai cuidar bem cuidar do seu dos cliente? clientes. Isso Isso. precisa ser um reflexo. Primeiro, fazer uma análise boa do DISC, fazer uma análise de personalidade de cada um. Não vai adiantar você colocar uma pessoa extremamente analítica para poder fazer o atendimento para o cliente. Cara, não vai dar certo, né? Ele vai dar boas informações para o cliente, mas ele não vai conseguir fazer um atendimento excepcional. Então, você precisa colocar pessoas que são na linha do DISC ali, influentes, para que essas pessoas consigam dar um bom atendimento com base nas informações que as pessoas do nível analíticas conseguem fornecer. A Isso. galera ficou muito nesse papo de coach, né? E você fez algo interessante, ó. Você que está assistindo, né? Ou dos nossos clientes, ou você conhece escritório de contabilidade, quantos fizeram o teste DISC É. e revisitaram? Porque às vezes achou que fez uma vez e acabou. Não, essas pessoas podem ter mudado, né? E muda muito, né? E o Robson fez algo interessante. Ele pegou um cara pro comercial. E como foi essa história do comercial? Olha só. O cara do meu comercial, né? Na verdade, o meu time comercial inteiro era outro ponto que eu não tinha, não acreditava em estrutura comercial para escritório de contabilidade. Pô, e minha esposa trabalha há anos fazendo justamente o papel de comercial. Pedi ajuda a ela para que a gente começar a fazer a estruturação desse time. Primeira pessoa que que eu conheci ali na BDO, que era uma pessoa que eu me inspirava naquela época, trouxe para trabalhar para ser nosso administrativo. Organizou nosso administrativo. Ela era formada em marketing, passou para o time de marketing. Me ajudou a organizar o marketing. Falei, pô, mas essa pessoa tem um direcionamento muito melhor com pessoas, né, com esse primeiro contato, porque ela, pô, ela tá sempre animada com tudo isso. Vou passar ela para o comercial, né? E aí jogamos ela para o comercial, ela começou a se desenvolver muito bem. Tiro certo. Tínhamos uma outra pessoa que era o nosso coordenador da área fiscal. Só que ele mais atrapalhava o time no dia a dia, porque ele é esse cara influente, que fala muito, muito Sim. comunicador. Detalhe, formação dele, comunicação. Né? Ele estava no lugar errado, É. né? A gente passou ele pro time comercial. Cara, essas duas pessoas
estão voando. Todo dia a gente tem nova venda dentro da Smart Solve. Colocar as pessoas certas nos lugares certos, Lugar né? certo. O Bruno tem essa personalidade também de comunicador influente, né? É uma pessoa que tem essa coisa de querer estar com as Sim, pessoas, né? E ele, para contabilidade, cara, vou Me colocar matar. dentro do escritório, é Me matar mata. ele. É Me matar mata. ele. E a gente tem esses perfis dentro de cada negócio, né? E dá para explorar, né? Dentro do escritório, eu tenho só 3 colaboradores. Cara, dá para fazer. Sim. Deixa um mais pro atendimento. Eu vejo o seguinte, ó, eu tenho um escritório de contabilidade, aí você tem quantas pessoas no setor fiscal? Só a título de curiosidade. Fiscal, eu tenho 7. 7 pessoas no fiscal e 5 no CS. Quase mais do que pessoas no fiscal. É. E assim, qual o detalhe? Você tem um cara numa operação muito bom, aí você fica botando ele para cobrar informação cliente ou passar dados e informação para o cliente. Sim. Você mata aquele Mata, cara exato. e aí ele atrapalha, ele se perde no processo. E aí você tem um time de CS voltado para atender. Então, assim, Igor fala muito a respeito do ano, né? Tecnologia, CS, enfim. Quando eu entrei na Potencialista, tá ali 1 ano já, o CS era um nome ainda um pouco distante para mim, porque eu trabalhei na Domínio como pós-venda, que era o CS. Era a mesma coisa. A minha função era fazer com que você usasse o sistema. Ponto. Você tem que usar o sistema, então a gente tirava o relatório, sabia, não tá usando, precisa de treinamento, precisa de um ajuste, isso vai fazer isso, aquilo, outro. Só que a gente se preocupa com o cliente. A partir do momento que a gente se preocupa com o cliente se sente o quê? Valorizado. Sim. E aí entra na parte de dívida, né? Poxa, eu criei um relacionamento com o Bruno tá me pedindo um documento aqui. Poxa, por que eu não vou mandar o documento que o Sim, Bruno tá pedindo? É. Quantos escritórios têm problema de fechar a contabilidade do mês Porque porque não o cara consegue não manda? receber informação. Exato. Mas assim, qual é a estratégia que eu tô criando, né? E aí, já pegando aqui o salto para chegar nesses 650 clientes, né? De 80 para 650 foi uma diferença muito grande, né? Ao nichar, foi fácil fazer isso? Foi difícil por uma questão de mentalidade mesmo, Sim. né? Então, até você conseguir ter esse mindset aí de arriscar, de realmente focar em uma coisa. E eu tinha minhas dúvidas, né? O que me ajudou bastante, fazer a clusterização da carteira. Porque às vezes você é nichado e você nem sabe. Você já tem um viés, né? Então, primeiro, a gente fez a clusterização. 60% da nossa carteira de cliente já era no mercado publicitário. Ou seja, já existia alguma coisa ali que pudesse me trazer. Quando eu olhei para mim, pô, eu fiquei 6 anos na UMAP. Grande parte dos meus clientes vieram de network da UMAP. E aí bateu um estalo, porque eu tenho um dos clientes que me indica muito, sempre me indicou muito, né? De uma forma completamente genuína, gratuita, e sempre de uma forma positiva. Começaram a clientes me procurarem e falar assim, pô, você que é o contador dos publicitários? Aí eu falei assim, caramba, acho que eu sou assim. Criou uma marca. Eu sou assim. Pô, vou te ajudar aqui. Pô, foi o Eric que te indicou e, pô, dei todo o suporte para ele. Aí veio o outro. Pô, o Eric indicou aqui, você é o contador dos publicitários, você atende todo mundo nesse mercado, né? Eu falei, sou. Aí eu falei, cara, tipo, acho que eu vou registrar essa marca. Então foi nesse tempo entre descobrir o nicho, descobrir a minha brand, né? Nessa questão do contador dos publicitários, e a gente começou a ir atrás disso. Focar todos os esforços. Então, desde tudo que a gente faz em redes sociais, o nosso blog, o que a gente coloca de ads, o que a gente faz de SEO, é tudo dedicado ao mercado publicitário. Reformulamos todo o nosso site, inclusive, para poder fazer esse tipo de atendimento. Continuaram chegando clientes de outros nichos? Continuaram. No início, a gente continuou, inclusive, aceitando esses clientes. E aí, ano após ano, a gente vai apertando. Então, Ele já botou até um boleto, tá? Pra isso aí, 2027? 2027. 2027, você que não é publicitário, ainda tá querendo ser Cliente da cliente, Smart Solve se já, correr contra o tempo, porque vai já não acabar. vai mais. Hoje, no nosso time comercial, a gente já tem um direcionamento, né? Sim, Ó, se estiver chegando leads, se for de outro, a gente não entra. legal. É só se vier de uma forma completamente passiva mesmo. Aí a gente atende, faz o trabalho e aceita o cliente.
E isso é bem interessante, porque semana eu tive a curiosidade, eu escutando o podcast dos sócios, aí o Leandro Ladeira disse que falando com o ChatGPT e pediu para o chat ser sincero com ele, né? Com base no conhecimento. Eu disse, eu vou copiar isso aqui para ver se tá certo. Cara, foi pesado, foi pesado. Aí, uma das coisas que ele falou, Bruno, seu problema, e ele metendo um palavrão, né? Os caras já estavam bem pistola. É que você quer falar com todo mundo, fala com quem você quer resolver problema. E eu vejo muito contador. Ah, Bruno, tem CNPJ, eu atendo. Legal. Não é que você vai parar de atender, mas com quem você vai se comunicar. Isso. Aí, às vezes, você fez isso. Você olhou para a tua carteira, por exemplo. Eu tenho amigos que têm muita construtora ali na carteira. Não é que precisa ter 100%, mas é um nicho que eu gosto, que eu me identifico, que também não adianta de nada. Por exemplo, eu gosto do ramo pet, mas no meu escritório só tem um e o resto é tudo posto de gasolina. Do que adianta? Eu vou ficar comunicando para um se eu tô atendendo o outro, né? E aí tem que ter essa sinergia também, né? Depois que você nicha, aí tudo vai se ajustando, vai ficando mais fácil. Por quê? Quando você cria uma experiência de uma forma genérica, você não vai conseguir, tipo, agradar de uma forma completamente alinhada ali com o perfil do seu cliente. A gente criou uma experiência Smart Solve, então cada novo cliente que entra na Smart Solve, a gente manda uma caixinha para ele de boas-vindas. Massa. Nessa caixinha de boas-vindas tem um cartão, esse cartão com QR Code. Sabe esses cartões que a gente vai no evento, que no verso tem ali? Pô, foi copiado disso. Falei, cara, quando a gente vai num evento, a gente bota o QR Code, tem fotos, tem a programação, pra gente conseguir se achar. Por que a gente não faz isso pro nosso cliente? Pô, vou fazer isso. Botei o QR Code, aí tem ali documentos base para ele. Então tem ali desde um fluxo de caixa, o tipo de planilha que ele vai mandar pra gente, as informações, o próprio material de onboard dele tá ali. Nossa, uma caixa sempre. O importante desculpa cortar. O importante é clareza para o cliente, né? Aí a gente vai ter o link para ele poder fazer o agendamento do onboard. A gente vai ter o link para ele poder fazer a avaliação no Google Meu Negócio. E a gente disparou no Google Meu Negócio. E disparar no Google Meu Negócio fez o nosso SEO melhorar. Sim. Então, tudo é uma questão de melhoria aí. E assim, você teve um custo para fazer isso, até para entregar para o cliente, mas a experiência, a satisfação do cliente, com certeza esse investimento é baixíssimo. Aí a gente foi incrementando tudo isso, né? A gente colocou o chaveirinho da Smart Solve, amarelinho, caneta amarelinha, o calendário, um bloquinho de rascunho da Smart Solve. Então, até aí, tudo o que seria mais ou menos normal de você receber num kit. Teve um almoço que a gente fez e eu falei, pô, a gente daqui a pouco tá comprando cliente, né? Vou começar a dar Disney Plus pros clientes para eles poderem virarem nossos clientes. Falei, isso não é uma brincadeira. Aí depois de 2 dias eu falei, não, melhor, vamos colocar isso na experiência do cliente. Não foi o Disney Plus, porque o Disney Plus a gente precisava ter ele no cartão virtual e eu não conseguia achar. A gente fez de uma forma diferente. Eu comprei vários do Uber, vários iFoods, Netflix, Spotify, e aí conforme a gente vai entrando clientes novos, a gente faz ali um questionário, tipo, o que ele gostaria de receber dessas opções. Sim. O próprio cliente escolhe e a gente manda ali para ele. Isso Fora isso, a gente aplicou o programa de indicação ativa. A gente manda um cartão de crédito pré-pago para o cliente. Por quê? Ele vai se ele for um cliente de abertura, o valor que ele gasta na abertura, a gente manda para ele como cashback dentro do cartão. E aí, cada vez que ele usar o cartão, ele tem a memória afetiva ali da Smart Solve. Então, ele vai na padaria, passou ali para comer um pão na chapa, vai lembrar da Smart Solve, até o valor acabar. Quando acabar, ele sabe que ele pode ganhar mais dinheiro naquele cartão, indicando a Smart Solve. Então, a gente já criou um link que também vai nesse QR Code, que também vai num sachê de café que a gente criou, que a gente também manda nessa caixinha para o cliente, que ele pode direcionar. E além disso, vai um copo, dizendo que café é sempre uma boa ideia. Mas eu só consegui criar tudo isso porque eu foquei no que o publicitário do outro lado gostaria de receber, fazendo uma pesquisa de mercado. Não dá para a gente criar a experiência do cliente achando o que a gente gostaria de receber. A gente precisa entender... Perguntar para o cliente. Que o cliente perguntar. Isso é o cliente no centro, de verdade. Hoje, talvez a maior moeda de troca
é saber você o que perguntar, né? Porque Isso. resposta a gente tem no chat GPT, mas quem vai perguntar para ele? Isso. Então isso funciona inclusive com cliente, com relacionamento. Tem uma história engraçada que é o casal acabou de recém-casados, né? E todo dia o marido e a mulher pegavam e dividiam o pão, né? Os dois ficavam, o marido ficava com as duas bandas de cima do pão e a mulher ficava com as duas bandas de baixo. E eles ficaram 6 meses nisso. Até que eles descobriram que eles faziam isso porque o marido gostava tanto da parte de baixo que ele deu as duas partes de baixo para a esposa. E a mulher gostava tanto da parte de cima que ela deu as duas bandinhas da parte de cima pro marido. Só que em nenhum momento eles se comunicaram para saber o que cada um gostava. Ou seja, eles estavam comendo a parte que não gostava para agradar o outro, Sim. achando que estava agradando, mas não estava, né? Sim. Exato. E isso é a intencionalidade, né? Essa da brincadeira que você disse, assim, eu vou dar um Disney Plus, né? O Sandro Magalha, ele tá falando que uma estratégia que ele bota ali interessante nas empresas que ele vai fazer uma consultoria, tipo, uma reunião de ideias mesmo. Ó, vamos tirar algo da nossa operação. Digamos que, pronto, para fazer a contabilidade eu preciso do sistema domínio. Não tem mais o sistema domínio. O que é que a gente vai fazer? Para ter soluções criativas, né? Às vezes a gente precisa de um pouco disso, né? Aí às vezes a gente reclama que o cliente paga pouco, que atrasa, que não valoriza a contabilidade, mas o que eu, como profissional, estou fazendo diferente, né? Você se posiciona diferente. Porque quando o cara começa já com a caixinha, com, ó, você vai fazer por aqui, vai para ali, para lá, inclusive a gente já tem que copiar essa ideia aí, que eu achei muito interessante. Pô, o cara já olha assim, tipo, com esse contador eu não posso fazer de qualquer jeito. Sim, sim. Eu tenho que Você já tem respeitar. uma trilha, né? Isso, já tem uma trilha, né? Então isso já gera uma conexão. E aí o que eu achei mais interessante assim no Robson é que eu conversando com ele no diagnóstico e era lá anotando. E tem cliente que anota só por anotar e tem cliente que anota para executar, né? Quando terminou ali o diagnóstico, ele disse assim: pô, Bruno, achei interessante, inclusive eu vou fazer nos clientes. Eu disse, como assim? E aí ele já pegou, aí eu não sei se ele já começou a fazer ou vai fazer mesmo Não, na prática. vou fazer na prática. Porque, assim, ó, tem muitas coisas de vocês que me chamaram a atenção, assim, por exemplo, a utilização do Google Sites Uhum. para poder ter aquele direcionamento. Cara, isso é sensacional, uma ferramenta que está disponível Sim. ali. Pô, por que que eu não pensei nisso antes? Mas que bom que vocês trouxeram isso. É uma coisa que a gente está trabalhando para deixar para utilização com os clientes, porque fica de uma forma visualmente bem organizada ali, né? Sim. Em termos de operação em si, né? Hoje tu tá aqui em Natal, passou 11 dias, né? O escritório, imagino que tá funcionando lá. 11 dias nesse. A gente só não tocou o sino no escritório nos finais de semana, porque. Eu vi só. O sino lá é sino grandão, o da Mas gente é assim, ó, virtual. a gente criou esse ritual, né, para entrada de novos clientes. No começo não era essa frequência de todos os dias a gente conseguir vender, então a gente Uhum. precisou passar por essas organizações, estruturação, focar no nosso ICP, porque hoje a gente tem uma grande moeda para o nosso cliente publicitário, que é o diagnóstico tributário, né? A gente coloca ali, a gente está recebendo um e-mail, né? Pô, a gente está recebendo um e-mail da Potencialize, que é uma empresa que é especializada em escritório de contabilidade no sistema domínio, que o sistema domínio tem 80% do mercado. Pô, eles vão fazer um diagnóstico para mim gratuito sobre como eu estou utilizando a minha ferramenta. Por que que eu não vou aceitar que eu receba um diagnóstico da minha ferramenta para depois escutar uma proposta de valores? Uhum. Então, se essa possibilidade fosse para o meu cliente final, então hoje a gente faz um diagnóstico tributário para as agências de publicidade, para as agências de marketing, trazendo um diagnóstico tributário gratuito. Então, a gente faz ali, já mostra para ele o que seria possível de redução de impostos, todo mundo quer pagar menos impostos, todo mundo quer colocar dinheiro na última linha ali do DRE, colocar dinheiro no bolso. Depois que o cara tem esse diagnóstico, qual a probabilidade dele fechar com a gente? 90%. E a gente deixa bem aberto. Ó, aqui está o trabalho que a gente executou. Se você quiser fazer com o seu atual contador, tá tudo certo. Porque o que a gente queria entregar para você é realmente uma possibilidade de redução. Se seu contador soubesse fazer, ele já está com você há tanto tempo, ele já teria feito, Sim. né? Exato. Então, a gente tem um ganho grande, assim, direcionando e focando também.
Fantástico. Eu fico olhando essas ideias assim, e a questão mesmo de colocar na prática, né? A bacia de ideia é 5 centavos, mas a aplicabilidade e a ação é que é onde tá o ouro, né? Onde a gente É que dá consegue. o resultado, né? É tudo E, a e prática, assim, né? ó, treinamento, né? Porque Top. a gente tem essa questão de troca de equipe, então em algum momento vai sair uma pessoa da área fiscal, vai sair um momento alguém da área contábil, da área trabalhista, e todo mundo do escritório de contabilidade já está meio que preparado para isso, para poder buscar alguém no mercado, para poder treinar e ter uma trilha ali em relação a esses departamentos. E, pô, e quando você tem um time de sucesso do cliente, onde o seu cliente está no foco central e você perde uma pessoa desse time. É a mesma coisa, se você não tiver treinamentos constantes ali toda semana, reciclagem, uma trilha ali pro seu time, isso vai se perder. E quando se perder, vai sair do que você colocou como cultura pro seu escritório de contabilidade. Então, você fazer essa manutenção é muito importante. Isso. Eu acho assim, você pega muitas das falas que o Robson falou hoje, né? Aí, tipo, mentalidade. Esse negócio é besteira, mentalidade. Tá aí o cara que saiu de 80 para 650. É, E assim, não foram em 60 anos, né? Não, foi um Foi período um, muito um curto, né? intervalo curto, né? E a aplicabilidade, treinamento. Aí você fala do ritual. A gente tem o ritual de tocar o sino e tal. E tenho certeza que tem outros rituais internos que até ali, de certa forma, involuntário, que gera a cultura de uma empresa o quê? Que abraça o cliente, né? Inclusive interna no sentido de abraço colaborador, né? Quando alguém do nosso time conseguiu algo que para ele seria muito importante, ele tá livre para tocar o sino para que a gente comemore junto com ele. Então, pô, recentemente a moça do time, pô, conseguiu comprar o apartamento dela. Top. Pô, ela vai lá, toca o sino para todo mundo comemorar junto, né? sim. Pô, vai começar uma faculdade. Pô, vai lá, toca o sino, vamos comemorar junto. Porque a gente passa grande parte do nosso dia a dia ali junto com esse time. Isso. A gente passa mais tempo do que com a nossa família, inclusive. Então, nada mais justo que a gente consiga comemorar junto também com eles, né? Isso. Eu tava conversando com uma amiga recente, aí ela, do outro ramo, né? Ela disse, pô, Bruno, mas você sabe que esse ramo aqui é difícil e tal. É um nicho, beleza, segmento pet. Dentro do segmento pet é um nicho bem difícil. Aí eu disse, olha, enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço. É isso. Tem gente que troca de colaborador todo mês e tem gente que tá com o time ali só crescendo e tem trocas pontuais por conta da pessoa ou desalinhamento Sim, mesmo com a sim. cultura do negócio. Só que o que você, como gestor, tá fazendo para ser diferente? É. Às vezes a pessoa não tem essa autoanálise. E quando você colocou ali, né? Pô, é o que o meu cliente espera e não o que eu quero fazer pelo meu É isso. cliente. Muitas vezes a gente pensa no cliente com a nossa cabeça. Isso é difícil demais. Poxa, Bruno adora bicicleta. Então, quando eu for falar com o Bruno, eu for presentear a Bruno, será que é mais interessante eu dar um artigo ali de uma bike ou um negócio que ele não vai nem usar? Ah, vou dar um chaveiro para todo mundo. Todo mundo usa chaveiro. Já não Mas. tem nem chave suficiente. Exato. Fica Entendeu? cheio de chaveiro. Fica cheio de chaveiro. Mas você pode dar um chaveiro, beleza, mas com um desenho de algo que toque, que goste da pessoa, né? Sim, sim. Que às vezes o ruim de você criar, tipo, dá para fazer. Isso aí a gente aprende na neuromarketing algumas coisas do encantamento do cliente, de como o cérebro funciona e tal. E aí eu fiquei olhando, poxa, como é que um escritório de contabilidade que atende pessoas de outro estado, isso foi até tema da aula, o professor ficou até meio embananado às vezes para responder, né? Pô, porque assim, você gerar. Nós criamos conexões, emoções e boas lembranças através dos sentidos. Então, quanto mais sentido eu toco, e tem pessoas que são sinestésicas, outras são mais visuais, outras são mais auditivas, né? Aí, poxa, como é que no online ou no longe, na distância, eu consigo encantar, né? Porque, por exemplo, eu entregar aqui um presente, por exemplo, quando chegava um filhote, ou a gente entregava um filhote do nosso canil, ia um kitzinho, um perfume, uma gravata. Então, gerava muitas conexões ali e pronto. Esse cara lembrava da gente pro resto da vida. Enquanto tem cachorro, ele lembra da gente. É Tipo, verdade. tem filhotes e aí entregou. Fez 10 anos agora e até hoje ele se lembra do dia que foi pegar com a gente por conta dessa experiência. Aí eu, beleza, isso aí no presencial dá para fazer, mas no online, pô, o cara criou uma caixa, uma experiência cheia de artigos Aí virtuais. você falou do perfume, a gente Sim. criou uma essência. Olha A aí. essência da Smart Solve pensando na neurociência ali, Sim. do memória olfativa, né?
Legal. E isso você não precisa... É O um- cara vem pegar no teu escritório, né? Mas é a mesma essência que a gente usa no escritório. Todo colaborador, quando entra na SmartSolve, ganha essa essência e também vai na caixinha do cliente. Porque, pô, se ele colocar ali no carro dele, no escritório, na casa, ele vai ter vai essa lembrar. memória daquele momento que ele entrou na SmartSolve também. E cada um, galera, cada empresa tem suas dificuldades. Eu escuto muito pessoal falando: ah, mas meus clientes são diferentes, ah, mas meu nicho é diferente. Cada nicho, cada empresa, cada segmento tem suas dificuldades. O que você está fazendo para resolver aquela dor? O que você está fazendo para resolver aquela dificuldade, né? Então, a gente tem vários exemplos aqui. O meu nicho são contadores. Então, a gente tem uma dificuldade. A gente atende online, a gente tem uma dificuldade. É um home office, né? Muita gente diz, home office não funciona, né? Não funciona por quê? Né? Vamos ver por que não funciona. Vamos entender as dificuldades, vamos aceitar o que realmente a gente perde e vamos também potencializar o que a gente ganha nesse modelo, né? Cada um tem ponto forte e ponto fraco, né? Caramba, a gente tá pertinho já de acabar, nosso tempo tá estourando, porque o papo tá bom, tá correndo. Mas tem algo É. que... olha só a ideia do Robson. Eu falando ali, vocês têm modelo híbrido, né, de trabalho. E aí diz, cara, como é que você controla, né? Aí ele tem uma ferramenta de gestão e como é que você faz para controlar o cara que tá em casa, né, não tá trabalhando? Então, a gente tem uma ferramenta, mas o grande ponto é a produtividade, né? Se a pessoa está numa produtividade que para a gente é aceitável, que é acima dos 70%, cara, tá tudo certo, né? O sinal que ele tá me entregando. Quando o cara tá abaixo disso, aí a gente chama ele para conversar, para entender se tá acontecendo alguma coisa, porque às vezes a pessoa também tá passando por um momento não tão legal, né? Uhum. Então, Sim. isso ajuda bastante a gente. E, além disso, a gente tem a lista de atividades. Se o cara conseguiu passar por toda a trilha dele de atividades em menos tempo, sinal que a gente está com uma pessoa para fazer outras atividades, para poder colocar mais jobs ali para ele poder fazer a entrega. Então, isso não vai mudar se o cara está no presencial ou no home office. Acho que a grande ideia da gente ter hoje um modelo híbrido é conectar, né? Uhum. A gente ter esse relacionamento entre as pessoas e principalmente com os nossos objetivos daqui para frente. Então, hoje eu tenho saído completamente da operação, eu tenho tido oportunidades aí de palestrar sobre a experiência do cliente, sobre a implementação do time de sucesso do cliente. Aí, de novo, ali agradecer o Rogério Falmelli por abrir as portas. Então, palestrei na Rogerão, BSCom. parceirão, abração, Rogério. Palestrei na BSCom, vou palestrar agora em março no Sescom ali de São Paulo, também pela ABS. Esse próximo final de semana eu estou na imersão da ABS também palestrando. Então, quero direcionar agora os esforços saindo da operação. O time tá bem amparado ali. A gente fez um programa de partnership justamente para que pessoas que estavam na operação pudessem continuar tocando com a mesma excelência do que a gente já vinha fazendo e agora direcionar os esforços para outro lugar, né? Perfeito. Pessoas, processos e tecnologia. O cara aí aplica tudo com maestria e não é sinônimo que É tem isso. qualidade, né? Já para encerrar aqui, Robson, deixa teu recado. Primeiro eu quero agradecer de coração, tá? Foi uma verdadeira aula naquele diagnóstico, tá? Aprendi bastante. E assim, o que é que você quer deixar de mensagem final aqui para os nossos pessoas que estão acompanhando aí o podcast da Potencialista? Boa. Bom, pessoal, agradecer aqui vocês terem acompanhado esse bate-papo. Agradecer o Bruno e o Igor também. Foi realmente incrível. Se você hoje está precisando crescer seu número de clientes e você não sabe como, eu tenho aqui alguns insights que a gente falou aqui durante esse bate-papo, que é de fato você construir um time de sucesso do cliente que tenha como foco o cliente, criação de cultura voltada para isso, bem alinhada com seus objetivos e não aquela cultura que está escrita na parede, porque isso não ganha jogo. E certamente no dia a dia a sua cultura vai acabar se transformando em algo que você não aplicou. Criação do programa de dedicação ativa, criação da estrutura do seu time comercial. Se você conseguir colocar em prática esses elementos, eu tenho certeza que você vai conseguir ter um crescimento orgânico do seu escritório de contabilidade.
e, acima de tudo, causar boas experiências para o seu cliente. Afinal de contas, crie primeiro relacionamentos para depois criar negócio. Show, O homem é perfeito, bom, o legal. homem é espetacular, o homem entregou ouro, não é à toa que o cara veio todo É. dourado. Over Esse- delivery aí, viu? Esse ano o Robson não vai poder estar no nosso evento aqui, né? Ele vai ter um evento No mesmo dia. no Sescom lá de São Paulo no mesmo dia. Mas no próximo ano, tô fazendo aqui um convite para estar no PXP 26 e trazendo um conteúdo de sucesso do top, cliente com ali para certeza. Vou tá- nossa pessoa. Vai ser uma honra estar de volta na cidade, Top. palestrando aí no evento de vocês. Vai ser. Você organiza aí, agora vem Vai pra ser passar um incrível. mês. Ah, com certeza, já. A gente já Vai ser- arruma uma mic aqui também pra você conhecer. já vai ser- Não, vai ser legal. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Segue, curte, compartilha, comenta. Igor, Fala com o amigo, fala com todo mundo aí para assistir esse podcast e siga a gente nas redes sociais, @potencialize resultados, @sigasec também, que é a nossa empresa de sucesso do cliente, e @Igor Consultor, né? Que lá também eu tô levando um conteúdo sobre processos e tecnologia. Então, abração, galera, brigadão. valeu, galera. Fui.